Olá, tudo bem? Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e nesta aula estaremos estudando sobre introdução aos estudos da história geral. Então, iremos iniciar falando sobre a importância do estudo da história. É bem verdade que, por meio de uma definição clássica, percebemos que a história é o estudo do homem através do espaço e no tempo. Aprender história é ir além do conhecimento de datas, fatos e personagens históricos. A história se propõe a compreender as transformações ocorridas, tanto nas suas permanências como nas suas rupturas. Considerado como o pai da história, Heródoto, grego, propôs escrever sobre os vestígios das ações praticadas pelos homens. Então, o termo história inicia neste período a ser, de certa forma, mais consolidado. A proposta de estudar e de narrar os fatos que estão acontecendo ao longo do tempo e do espaço, referenciando assim a este homem. Ora, nesta linha do tempo, de uma forma didática, nós estamos apresentando justamente um período onde é conhecido como pré-história. Esse período pré-história que antecede a escrita, inclusive está sendo revista, reanalisada. Ora, os povos que existiam antes da escrita, eles possuíam a sua cultura, sua identidade, sua religiosidade, sua espiritualidade. Esse termo, de certo, está ganhando uma expressão bem maior. Em si, é um povo pré-escrita. Aproximadamente, mais ou menos entre 4.000 anos antes de Cristo, é o marco que divide a pré-história da história, com o surgimento da escrita. O surgimento da escrita por meio dos sumérios. A escrita se chamava cuneiforme. Ora, assim que passamos neste período de pré-história com o descobrimento da escrita, dá-se um período que é conhecido como Idade Antiga ou História Antiga. E essa História Antiga, ela percorre até a queda do Império Romano Ocidental. Mas nesta faixa cronológica, sendo exibida neste momento por meio dessa linha de tempo, existe um fato que muda algumas terminologias, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Um movimento que inicia por pregações, aonde há uma amplitude maior, até ser consolidado como religião oficial do Império Romano e influenciará outras sociedades, civilizações. É o seu nascimento, conhecemos neste entendimento da história como períodos antes de Cristo. A palavra Cristo significa ungido. A palavra Cristo em grego é ungido. A palavra Messias em hebraico também é ungido. E depois de Cristo. Mas existem também outros símbolos, se eu posso falar desta forma também, que denota como Anno Domini, que você está vendo, e também era cristã. É no ano 476, onde é o fim, né, deste período da Idade Antiga e entra uma nova idade. Essa idade também
pode ser expressa por medievo ou ainda Idade das Trevas. É bem verdade que essa expressão Idade das Trevas está também, né, perdendo esta significação. Haja vista que quando estivermos estudando a Idade Média, nós estaremos abordando detalhadamente, né, esta expressão que está entrando em desuso, o Dark Age, a Era das Trevas. Ora, no processo da Idade Média, o marco em que irá, né, perpassar para uma nova idade foi justamente a queda do Império Romano Oriental, ou seja, a tomada de Constantinopla pelos turcos. Ora, esta nova idade será chamada de Idade Moderna. E é na Idade Moderna, até o ano de 1789, onde inicia a Revolução Francesa, propõe o nascimento de uma nova idade, que é a idade contemporânea ou a contemporaneidade. Teremos algumas aulas, esta aula é uma aula de teoria, mas nas sequências de nossas aulas nós estaremos estudando a Idade Antiga ou a História Antiga, estaremos estudando a Idade Medieval, a Idade Média, o Medievo, ainda conhecido como Idade das Trevas. Ainda estaremos estudando a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Ora, neste estudo da história, alguns assuntos que são preponderantes e importantes para que você possa assinalá-los, para que você possa destacá-los, para que seja compreendido, haja vista, são assuntos recorrentes em provas de concursos e etc., se chama justamente as teorias relacionadas à criação. A primeira teoria é conhecida como teoria criacionista. Essa expressão atribui justamente a uma divindade, ou seja, é uma expressão religiosa onde se crer que uma divindade teria criado o globo terrestre e todos os seres viventes. Você pode encontrar esta teoria ligada diretamente às religiões do livro sagrado. Quando eu estou falando de religiões do livro sagrado, eu quero destacar as religiões monoteístas, no caso, a religião judaica, a religião cristã e a religião islâmica, onde crê que este Deus, ele possibilitou a criação de todas as coisas. É bem verdade que em alguns momentos você pode ler ou ouvir falar sobre mitos da criação. A expressão mito será abordada posteriormente quando estivermos estudando, né, filosofia. Mas existem várias narrativas que possibilitam este entendimento e as explicações da criação, seja narrativas egípcias, sejam narrativas nórdicas, sejam narrativas indígenas. Mas uma segunda teoria, e é a teoria onde a ciência ela é preponderante, nasce justamente com as análises, observações, os escritos do inglês naturalista Charles Darwin. Charles Darwin, ele nasce no início do século XIX. Ele desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. E eu deixo grifado aqui para você, que segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Ou seja, o forte
irá prevalecer, o mais forte viverá, o mais forte deixará descendências. Então, nestas duas teorias, nós percebemos, por meio dos estudos científicos, os achados arqueológicos, a evolução da espécie humana. E a primeira etapa dos hominídeos, aonde é conhecida como os australopitecos, há 4 milhões de anos. Algumas datas, ou uma boa parte dessas datas onde nós estamos estudando, que estudamos em história, basicamente ligada à pré-história, pode ser entendido como datas aproximadas. Então é neste período onde os australopitecos, eles eram bípedes, sim, mas tinham uma postura semi-ereta. Utilizavam instrumentos naturais no seu dia a dia, no seu cotidiano, para caçar, coletar. Eles eram coletores, eles eram caçadores, eles eram nômades. A expressão nômade está ligada diretamente àquela comunidade aonde não se fixavam à terra, justamente por esta tentativa de procurar alimentos ou ainda de abrigo, se protegendo das intempéries do tempo, como também de animais selvagens. É neste ambiente e neste período aonde o Australopithecus ele começa a controlar o fogo, ou seja, ele não fabricava o fogo, ele fazia de tudo possível. Quando este fogo aparecesse, ele iria procurar preservá-lo, utilizando posteriormente também o uso de linguagens guturais. Então notem, este é a primeira etapa dos hominídeos. A segunda etapa dos hominídeos, também conhecida como Homo habilis, pela própria expressão habilis, está ligado à habilidade. Ora, ele fabricava, neste momento, instrumentos de pedra, sim, mas com uma desenvoltura maior. Ainda eram caçadores, coletores, e construía abrigos. Lógico que abrigos bem rudimentares. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Estaremos iniciando um novo vídeo, onde daremos continuidade a esta evolução, onde será descortinado etapas fundantes da trajetória deste homem até se consolidar no Homo sapiens sapiens. Espero que você tenha gostado desta aula. Se inscreva no nosso canal e até logo.